Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Abrindo a nossa Bíblia no livro chamado Gênesis, no seu capítulo de número 3, desde o seu versículo 8 até o versículo 24, nós vamos enxergar, entender e compreender a manifestação da graça de Deus. Quando você lê os versos de 1 a 7, você encontra o diálogo entre a serpente e a mulher. Quando chega no verso de número 6, você encontra a ação da mulher em conjunto com a ação do homem, e ambos acabam desobedecendo à lei de Deus. Aquilo que o Senhor havia ordenado no capítulo 2, para Adão especificamente, no verso 16 e 17, em Gênesis 3, versículo 6, está escrito que Eva olhou, desejou, tomou, comeu e deu ao seu marido, que comeu com ela. Em Gênesis 3, versículo 7, o texto diz que os olhos de ambos se abriram, perceberam que estavam nus, puseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Os nossos pais pecaram, os nossos pais caíram, os nossos pais erraram o alvo, transgrediram a lei de Deus, cometeram a iniquidade. Os nossos pais estão separados de Deus agora, mortos espiritualmente por causa do pecado. De repente, o capítulo 3, verso 8, começa a dar sinais e a revelar para nós a grandeza do amor de Deus, da sua misericórdia e da sua infinita graça. Mais tarde, no livro do profeta Jeremias, no seu capítulo 31, no seu versículo de número 3, o profeta, profetizando, inspirado por Deus, deixa nas entrelinhas da sua fala o amor de Deus pelo seu povo. E o texto diz: com amor eterno te amei. É tão interessante porque depois que os nossos pais caíram, Deus ainda continua mantendo o seu relacionamento com eles. Os nossos pais pecaram, caíram, e Deus não mudou o seu tratamento com os nossos pais. Deus não os ignorou, Deus não fingiu que não viu, tampouco não fingiu que não os conhecia. Pelo contrário, o mesmo Deus que falava com eles no capítulo 2, antes da queda, quando eles estavam em perfeita harmonia e comunhão com Ele, é o mesmo Deus que no capítulo 3 busca este relacionamento com o homem, tendo a iniciativa. O que isso me ensina muito é que Deus, Ele não muda comigo, não muda conosco, como normalmente nós mudamos uns com os outros. Você pode perceber que quando alguém falha com você, você muda. Quando alguém falha comigo, eu mudo. E Deus não mudou em relação às falhas de nossos pais. Quando você lê Gênesis capítulo 3, no seu versículo 8, você percebe Deus liberando a sua voz. A voz do Senhor passeava pelo jardim. Ou seja, Deus está buscando o homem, buscando o relacionamento quando libera a sua voz. O Deus que falava no espírito do homem, o homem no espírito respondia, não pode responder mais porque pecou, então a sua comunhão está rompida. Então Deus libera a sua voz, porque a voz poderia ser ouvida pelas faculdades do corpo,
principalmente pela audição, e é desta maneira que o homem responde. O texto diz em Gênesis 3:8: ouviram a voz do Senhor. Então Deus continua falando, já que não dá para falar no seu espírito, eu falo no seu corpo através da sua audição. Interessante também notar que o Deus que fala também chama pelo nome. O verso de número 9 diz: Adão, onde estás? A pergunta não é aonde você está aqui no jardim. A pergunta é onde você está em você mesmo, que eu te chamei e você não me responde. Deus, quando chama o homem, é um sinal da sua graça, porque chamar o homem pelo nome manifesta que o Pai não abandonou o Filho. O Filho errou, mas o Pai continua chamando o Filho pelo nome. Mais tarde, Isaías vai profetizar acerca de Deus e do seu relacionamento com Israel, dizendo: eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu sou aquele que te criou e que te formou. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. A graça, a bondade, a misericórdia de Deus continua estendida mesmo em face da queda. Observe que em Gênesis 3,15, Deus manifesta a terceira manifestação da sua graça, porque a primeira é a voz, a segunda é chamar pelo nome, e na terceira ele faz uma promessa. Olha, da semente da mulher vai nascer um varão, que vai esmagar a cabeça da serpente, e esta vai lhe ferir o seu calcanhar. Nas entrelinhas da fala, o proto-evangelho está sendo anunciado, as primeiras boas novas, as primeiras mensagens de salvação para um homem que acabou de cair. O homem acabou de cair e o Pai está pregando as boas novas para este homem. Deus é um Deus que não desiste. Deus é um Deus que vai até o fim por todos aqueles que Ele criou e formou, porque Ele ama com amor incondicional. A quarta manifestação da graça de Deus é que no capítulo 3, verso 21, é Ele que vai confeccionar as vestimentas do casal, porque no 3:7 o casal pegou folhas de figueira, fizeram para si aventais, para cobrir a sua nudez. Só que folha de figueira é vegetal, no decorrer dos dias vai murchar e apodrecer e a nudez vai aparecer. Deus é aquele que nos cobre, que nos veste, que nos protege. Ele continua nos cobrindo com as vestimentas da sua salvação. Em Gênesis 3, 23 e 24, Deus teve que expulsar o casal do jardim com um propósito, para que eles não tivessem acesso à árvore da vida, para não comer da árvore da vida e ser pecadores eternos. O Senhor os tira por um instante para tê-los eternamente. A graça de Deus em Gênesis capítulo 3 está aqui. A voz que passeava, chamar pelo nome, profetizar a esperança que apontava para Cristo, a salvação e a redenção do homem, cobri-lo com vestimentas, tirá-los por um instante para tê-los eternamente. Que Deus te abençoe, deixe esta reflexão ao seu coração, para que você entenda que não importa o lugar da sua queda, o amor de Deus é alto, o amor de Deus é largo, o amor de Deus tem comprimento, mas também tem profundidade. O cumprimento do amor de Deus é que começou em Adão e é revelado lá na cruz em Cristo. A largura do amor de Deus é que começou em Adão e só vai terminar na consumação dos séculos. A altura do amor de Deus é porque começou lá no céu, lá na eternidade passada. E a profundidade do amor de Deus é o lugar da minha queda e o lugar da sua queda. Não existem lugares profundos da nossa queda que esse amor não nos alcance. Está revelado na cruz. O seu nome é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Deus te abençoe e receba essa palavra e esta humilde reflexão para a glória de Deus. Amém.